Existe uma polêmica muito grande envolvendo a compra ou não de imóveis. Tem gente defendendo que imóvel é um grande investimento. De outro lado, tem gente defendendo que é um péssimo investimento, falando que não se investe em imóveis, que tem vários outros investimentos melhores. Em contrapartida, tem alguém que não abre mão de investir em imóveis, mas a pergunta que fica é: quem será que está certo? A gente tem teses para os dois lados, as duas formas de pensar apresentam lá seus argumentos, mas no meio disso, fazendo uma análise racional e bastante imparcial, o que será que a gente consegue ter de conclusão para o momento atual, para imóveis? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Se você tem interesse nesse assunto, eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque é disso que eu vou falar hoje. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal A Ótica do Dinheiro, meu nome é David Guedes e como você já sabe, eu já comentei um pouco antes da vinheta aqui, eu vou falar hoje sobre imóveis, mas antes da gente detalhar esse tema, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, para eu entender que você tem interesse no conteúdo e também de quebra você acaba nos ajudando a chegar a mais pessoas com esse nosso conteúdo, mais pessoas conhecem o nosso canal através desse seu like e ele é muito importante para a gente. E além disso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para fazer isso agora, se inscreve no canal A Ótica do Dinheiro para fazer parte do time aqui também. E já ativa o sininho das notificações também para não perder nenhum dos nossos conteúdos aqui do canal. Bom, já que o assunto é imóveis, a primeira coisa que precisa ficar bem clara aqui é que quando a gente fala em investimento em imóveis, ele pode ser tanto para ganho de capital, ou seja, eu compro barato para vender mais caro, quanto para ganhar com a renda que esse imóvel ou esses imóveis podem me dar, através, por exemplo, de aluguéis, que é a forma mais comum que a gente conhece, a forma mais comum de gerar renda através de um imóvel, e assim, inclusive, que muitos dos investidores mais tradicionais de imóveis fazem até hoje, e muitos deles, inclusive, construíram fortunas investindo em imóveis. Outro detalhe que a gente precisa separar e contextualizar é que algumas pessoas se sentem melhor investindo em um bem físico, como um imóvel de fato, em comparação a investimentos em ações ou títulos de fato. Já outras pessoas simplesmente não se sentem à vontade de investir em imóveis justamente porque pode gerar uma certa dor de cabeça. Esse imóvel, quando não está alugado, por exemplo, pode se tornar um passivo e aí isso pode gerar um problema, um custo daquilo que era para ser, na verdade, uma renda. Então a gente espera um bônus e tem um ônus disso e por conta desse fato também muitas pessoas acabam ficando fora de imóveis e preferem investir do outro lado, investir em ativos mais intangíveis, por assim dizer. Agora, como eu falei que a análise aqui seria totalmente imparcial, a gente precisa analisar fatos. E antes disso, eu quero fazer uma outra observação. Investimentos em imóveis precisam de um capital um pouco maior, ou seja, partindo da ideia que você vai comprar à vista ou vai tentar uma negociação muito próxima disso, mesmo porque um financiamento dificilmente vai ser um bom negócio em termos de investimento, então você vai concordar comigo que para começar a investir em imóveis, você vai precisar inicialmente de algo em torno de 100, 200 mil reais, visto que com menos disso você fica bem mais distante de boas oportunidades, até pelo próprio preço dos imóveis. E feito todo esse disclaimer, a gente precisa analisar os dados. Como é que a economia nos mostra seu investimento em imóveis atualmente? Como é que ele era anteriormente? Será que o cenário mudou? Será que o cenário está mais favorável ou não? E para entender melhor isso, a gente precisa consultar quais são as opções a imóveis para ter renda, por exemplo. E diante disso, muitos dos investidores mais conservadores acabam utilizando para comparação o CDI ou a própria poupança. E para esses investidores, o que é que a gente tinha de cenário no passado e o que é que a gente tem de cenário hoje? Será que está mais favorável ou não? Bom, para contextualizar, a gente tinha até o dia 19/10/2016 a taxa Selic em 14,15% ao ano. E exatamente nesse momento, a poupança rendia 0,5% ao mês, mais a TR, que é a taxa referencial, que hoje inclusive está zerada, mas no passado ela tinha ali uma pequena variação. Mesmo assim eu estou excluindo ela aqui do nosso cálculo, pegando só o 0,5 da poupança mesmo para a gente ter uma noção de qual era o piso que a poupança rendia lá em 2016. E para isso a gente vai utilizar aqui um número redondo, R$1 milhão. Se eu tivesse R$1 milhão investidos na poupança lá em 2016, quanto
me renderia ao mês esse investimento em renda fixa, na renda fixa mais popular que a gente tem, não é a melhor, tá longe disso, mas a mais popular que a gente tem no Brasil. E aqui o cálculo é muito simples, 0,5% de 1 milhão nos faz chegar a R$5.000 mensais de rendimento da poupança. Interessante? Bom, vamos dar uma olhada no CDI então, um investimento 100% do CDI. É claro que a gente tem aqui investimentos acima do CDI, mas pegando o CDI como base, eu já desconto aqui também do próprio CDI o imposto de renda para a gente ter aqui um cálculo um pouquinho mais justo. Eu retiro aqui 15% de imposto de renda, o que vai nos levar a chegar aqui em 11,94% ao ano de rendimento 100% do CDI. E traduzindo aqui para uma taxa mensal, a gente vai chegar aqui no rendimento para R$1 milhão de R$ 9.400 por mês a 100% do CDI. Eu não estou considerando que vai ter uma retirada mensal aqui do CDI, eu estou falando só do rendimento de fato. A retirada pode se dar, por exemplo, a partir de 2 anos para ter esses 15% de imposto de renda. Caso contrário, a alíquota vai ser maior. Mas voltando para a nossa comparação, faltou o aluguel. E existem alguns estudos que mostram que o aluguel residencial não tem oscilado tanto nos últimos anos. Ele fica sempre orbitando ali por volta dos 0,35% ao mês. Isso nos leva a um retorno mensal, dado o investimento de R$1 milhão de R$3.500 por mês. Esse é o cenário lá de 2016. Ou seja, eu não tinha lá muita vantagem em investir em imóveis para locação se eu conseguisse a média dos aluguéis residenciais de 0,35% ao mês, porque eu estaria perdendo tanto para o CDI quanto inclusive para a própria poupança na comparação direta. Isso sem falar que na poupança ou no CDI eu tenho mais liquidez do que um imóvel. Por exemplo, desse 1 milhão investido, se eu precisar tirar 50 mil, na poupança ou no CDI fica muito fácil. E se eu precisar vender 50 mil de imóvel, eu não vou conseguir, eu vou ter que vender o imóvel inteiro. Afinal, ninguém vai me comprar só o banheiro ou o quarto. Agora vamos dar uma olhada no cenário atual. A gente está em 2020, a taxa Selic atualmente, do momento que eu estou gravando esse vídeo, está em 2% ao ano e a poupança rende atualmente 70% da taxa Selic. Isso nos leva a 1,4% ao ano. E se a gente fizer 0,12% da poupança referente a 1 milhão aplicados, a gente vai ter aí ao mês uma rentabilidade de aproximadamente R$ 1.200. Já no CDI, traduzindo para uma taxa mensal, também com a ideia de descontar ali 15% de imposto de renda para chegar num resultado líquido, a gente vai ter pouco mais de 0,13% ao mês. E arredondando aqui para 1 milhão, isso nos traria uma rentabilidade de pouco mais de R$ 1.300 por mês num investimento 100% do CDI. Por outro lado, quando a gente olha para os imóveis, pouca coisa mudou de 2016 para cá, ou seja, a gente pode ainda trabalhar com esse retorno de imóveis residenciais de aproximadamente 0,35% ao mês, ou seja, algo em torno de R$ 3.500 para 1 milhão investidos. Isso leva o investimento em imóveis a render, em média, 220% do CDI. E quem costuma fazer negócios com imóveis e investir nesse ramo sabe que também a gente não pode tirar aqui do nosso cálculo a valorização, que inclusive na média costuma ser acima da inflação, ou seja, quando a gente faz bons negócios, a tendência é que esses imóveis se valorizem também, sendo aqui um segundo tipo de ganho além da renda. Embora você queira a renda exclusiva daquele imóvel, se eventualmente dentro de alguns anos você pensar em vender ele, vai ser muito melhor se ele tiver valorizado acima da inflação em relação ao valor que você pagou quando comprou ele. Então, diante desses números, a gente consegue nitidamente enxergar hoje um cenário completamente diferente do cenário que a gente tinha 4 anos atrás, lá em 2016. Ou seja, o mundo dá voltas e nessas voltas trouxe à tona de novo um investimento que estava um pouco em baixa nos últimos anos, dada a atratividade, inclusive, da própria renda fixa, mas que hoje, olhando para esses próprios números, a gente vê que a diferença do retorno em imóveis está bem acima do retorno na renda fixa tradicional. E bom, além disso, eu quero fazer aqui uma consideração importante. Para quem tem um capital maior para investir em imóveis, fazendo uma boa gestão, escolhendo imóveis que tenham um índice de inadimplência ou vacância bastante baixos, escolhendo bons imóveis em boas localizações e também analisando o mercado como um todo para
entender quais são as melhores oportunidades para poder dar o tiro certo naquilo que realmente é uma oportunidade, inclusive de ganhar mais, esse investidor que se aprofunda nos dados, nos estudos e faz de fato bons negócios pode ter retornos muito acima da média. E ao passo que na média o retorno de aluguel é 0,35, você pode, conseguindo bons descontos nos imóveis, aumentar muito esse retorno do aluguel, principalmente se os imóveis escolhidos por você têm uma demanda crescente. Então, num lugar estratégico, onde a procura e o preço dos imóveis aumentam constantemente ou estão em uma grande tendência de alta, aliado ao bom negócio, ao eventual desconto que você consegue na negociação, talvez por estar comprando à vista, você faz aí grandes negócios e pode sim ter rendimentos fora da curva e também uma valorização fora da curva, muito além da média do mercado. Espero muito ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço o máximo esforço para responder todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo e não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.